Lit continuou correndo até que ele estava fora da floresta, virando a cabeça de vez em quando para verificar com o Life Vision se ele estava sendo seguido. Não há vestígios do raio, mas é melhor prevenir do que remediar. Receio ter irritado muito essa coisa. É melhor dar-lhe algum tempo para desabafar e procurar presas mais fáceis. Ele estava perto da casa de Celia, quando finalmente se lembrou da pedra mágica. Lit ativou o Life Vision, dando uma boa olhada de perto. A primeira coisa que notou foi que as bordas ásperas da pedra haviam se suavizado, não picavam mais sua pele. A superfície ainda era áspera, mas agora parecia um mármore de pedra. O zumbido parou por um tempo, e a força vital da pedra mágica, apesar de ainda estar no mesmo nível, mudou significativamente. Quando ele a viu pela primeira vez, sua força vital era como uma vela prestes a queimar a cera, agora ela se tornou estável com um pulso regular. Avisar Celia sobre a fera mágica tinha prioridade, então ele escondeu a pedra em uma bolsa de couro que sempre carregava no pescoço antes de bater na porta dela. Lit explicou tudo a ela, descrevendo em detalhes o tamanho e o poder do raio, deixando-a boquiaberta. Claro, ele nunca mencionou a luta deles. Lit disse a ela que ele fugiu assim que seus olhos se encontraram, e que ele escapou apenas graças à sua magia, mostrando suas mangas esfarrapadas como prova. Bons deuses, garoto. Ela ainda se recusava a chamá-lo pelo nome. Você teve muita sorte que foi fácil para você. Se o Rai tivesse decidido persegui-lo, não estaríamos tendo essa conversa. No entanto, obrigado por me avisar primeiro, em vez de ir para seus pais. Celia bagunçou seu cabelo. Como você sabe que eu vim aqui primeiro? Aspas. Porque se você não o fizesse, seus pais provavelmente teriam trancado você em sua casa, e um deles teria vindo aqui para me avisar em seu lugar. Lit congelou. Ele tinha acabado de se esquivar de uma bala muito mais assustadora do que qualquer raio. Você está certo. É melhor não contar a eles, caso contrário meus dias de caça podem acabar para sempre. Sim. Eu sugiro que você tire o resto da manhã de folga. Faça as pazes e desculpe por essas mangas e vá para casa. Celia caminhou pelo galpão perto de sua casa onde mantinha seu jogo amadurecendo. Leve isso como um agradecimento pelo alerta. Ela lhe entregou um coelho e um pisca-pisca pronto para ser cozido. Eu estava prestes a entrar na floresta. Acho que vou seguir meu conselho, e continuar curtindo as peles restantes. Vou caçar à tarde, quando deve ser mais seguro. Lit agradeceu com uma profunda reverência, ele sabia o quão preciosa era a carne em Lutia, mesmo para uma caçadora tão boa quanto Celia. Sem mencionar que ela tinha acabado de salvá-lo de prisões domiciliares perpétuas. Ele passou o resto da manhã tentando entender como usar a pedra mágica. Parecia estar se alimentando da mana de Lit. Não sugando como um parasita, mas como mordiscar a mana que ele naturalmente liberou sendo talentoso em magia. A pedra simplesmente respiraria o que o corpo de Lit expirou, nada mais. Lit tentou injetar mana nele, mas sem sucesso. Então ele lançou feitiços elementais enquanto segurava a pedra, para verificar se sua força, velocidade de lançamento e área de efeito foram afetadas de alguma forma. Todos os seus experimentos não deram resultados, a pedra parecia como qualquer outra. As pedras não têm um fluxo de mana tão claro, e certamente não têm nenhuma força vital. Talvez essa coisa precise de tempo para curar, recarregar ou algo assim. O raio estragou tudo muito mal, vamos torcer para que não esteja quebrado. A menos que comece a me prejudicar, eu vou ficar com ele. Talvez seja algum tipo de tesouro, ou talvez eu possa encontrar algo sobre isso nos livros de Nana. Eu só tenho que ser paciente. Os últimos dias do outono transcorreram sem intercorrências, até que o inverno chegou. Tendo atingido os 5 anos de idade, Lit revelou um pouco mais de seus talentos mágicos, provando ser inestimável para sua família. Ele acordava primeiro e esquentava a casa inteira com magia, até o chão.
Naquele momento, a lareira estava acesa apenas porque era aconchegante e porque rodear o fogo, especialmente durante as noites tempestuosas de inverno, era uma tradição familiar. Até a cozinha foi confiada a Lite. Elina prepararia a refeição, e Lite a cozinharia mais rápido e melhor do que um forno ventilado, mantendo a sopa quente para todos durante toda a refeição. Ele não podia mais caçar por causa do mau tempo, seus pais tinham sido inflexíveis quanto a isso. Mas Lite ainda poderia ir à casa de Celia para realizar as tarefas para ela. Durante o ano passado, ela se tornou tão preguiçosa para se tornar dependente de Lite para manter sua casa limpa e suas ferramentas esterilizadas. Isso significava matar 2 coelhos com uma cajadada por Lite. Agora ele tinha uma desculpa para ir buscar seu estoque particular de carne sempre que estivesse com fome, e Celia tinha que pagar pelas tarefas. Lite faria isso de graça, apenas para sair de casa, mas seus pais não concordavam. Então, Celia pagou a ele algumas moedas de cobre para limpar sua casa, e um pouco mais para Elina lavar sua roupa. Tanto Elina quanto Haas aceitariam qualquer renda extra, e lavar a roupa por 8 em vez de 7 não era um grande esforço. Especialmente desde que Lite forneceu a ela um suprimento infinito de água quente. Prazer em conhecê-lo, eu sou Lite, Caldeira Suprema. Ele iria resmungar interiormente todas as vezes. Nas primeiras semanas do inverno, Lite fez um avanço muito importante. Ele finalmente entendeu como usar a imagem corporal do Invigoration em outras pessoas. Ele agora era capaz de deixar sua mana penetrar no corpo de outra pessoa e lentamente assumir o controle de seu fluxo de mana, permitindo que Lite soubesse tudo sobre a condição física do sujeito. A única maneira de conseguir tal resultado era manter contato físico, buscando meios de acesso ao mana sem prejudicá-lo. Lite imediatamente o usou em Tista, e suas descobertas foram terríveis. O corpo dela estava cheio da substância parecida com alcatrão, que por falta de um termo melhor, ele apelidara de impurezas. E a causa disso eram seus pulmões. Apenas metade dos pulmões de Tista eram compostos por um tecido saudável. O resto parecia uma massa marrom escura que produzia ativamente impurezas que com o tempo enchiam os tecidos saudáveis de seus pulmões e traqueia, fazendo-a tossir primeiro e depois adoecer. Depois de pensar um pouco, Lite tinha certeza de ter encontrado uma solução melhor do que tudo que ele havia feito antes, mas muito mais embaraçoso. Mesmo que agora sua idade real fosse a de um homem de 30 anos, ele ainda estava em um corpo de 5 anos, o que achava extremamente desconfortável a ideia de falar de certos assuntos. Especialmente com as mulheres da família. Depois de algumas respirações profundas para se acalmar, ele ligou para Haas e Elina para pedir sua ajuda e permissão. Ele teve que simplificar bastante o procedimento para fazê-los entender. Basicamente, não posso curar Tista, ainda não. Mas descobri uma maneira que deve fazê-la se sentir muito melhor. Na melhor das hipóteses, ela poderia até se livrar da maioria de seus sintomas. E no pior cenário? Haas perguntou cheio de preocupações. Na pior das hipóteses, ela será a mesma. Tenho certeza disso. Mas preciso que você confie em mim. Ao contrário de suas expectativas, eles não fizeram nenhuma objeção ou pergunta. A confiança deles no domínio da magia de Lite era ilimitada e, aos olhos deles, ele tinha apenas 5 anos de idade, enquanto Tista mal tinha 7. Ela ainda tinha que amadurecer em todos os sentidos, para eles era como ontem quando eles tomavam banho juntos na banheira. A primeira fase foi a mais fácil. Lite assumiria o controle do fluxo de mana de Tista, sobrecarregando seu corpo com sua mana e forçando as impurezas a se afastarem dos órgãos internos e em direção à pele. Ela só se sentiria quente o tempo todo, como se estivesse com uma febre leve. Uma vez que a maioria das impurezas estava prestes a surgir, Lite exigiu ser vendado e que Elina ou Rena testemunhassem o processo. Tista era apenas uma criança, e Lite temia que suspeitas de horas extras pudessem surgir. Durante a Idade Média da Terra, relacionamentos incestuosos eram repugnantemente comuns, e ele rejeitou até mesmo a ideia de ser considerado um pervertido.
A segunda e última fase exigia que Tista estivesse de molho na banheira que havia sido previamente preenchida por Lit com água quente e sabão. Ele se lembrava claramente do fedor que as impurezas exalavam e, durante o inverno, ventilar a casa era difícil, especialmente nas condições de Tista. O frio era seu pior inimigo. Então, ele poderia finalmente extrair as impurezas usando a magia Mater, criando e manipulando fluxos que massageariam Tista por todo o corpo. Lit destruiria as impurezas o mais rápido possível com magia negra, impedindo-as de liberar seu cheiro. Era um processo difícil que exigia o uso de magia de água e escuridão, mantendo o Invigoration ativo. Após o tratamento, ele também usaria magia de água para remover toda a água ainda em seu corpo e, em seguida, misturar magia de fogo e vento para obter um secador de cabelo improvisado. Quando finalmente acabou, Tista parecia ter acabado de voltar de um SPA, enquanto Lit parecia ter acabado de voltar da mineração, encharcado de suor e sem fôlego. Como você está se sentindo? Aspas. Tista fez algumas respirações profundas. Eu nunca me senti tão bem. Como, sempre. Além disso, eu sempre sonhei em tomar um banho de inverno, em vez de ter que recorrer a toalhas quentes encharcadas de água. Obrigado, mano, você acabou de realizar 2 dos meus desejos. Ela tentou abraçá-lo, mas ele ergueu os braços em defesa. Por favor, não. Estou nojento agora, não estrague meu trabalho duro. Agora preciso de um banho, um pouco de comida e 2 horas de descanso, no mínimo. Tanto sua mãe quanto sua irmã mais velha assentiram. Lit querida, o que foi aquela coisa com a água que você fez? Elina perguntou. Você quer dizer que... Droga, eu não posso dizer a ela que eu estava imitando uma hidromassagem, eles não têm latim aqui. Nem posso chamar de jacuzzi ou algo assim. Que seja, estou muito cansado para essa merda. Aspas. Massagem com água. Aspas. Sim, isso. Parecia tão relaxante. Tista adormeceu muitas vezes durante o tratamento. Claro que deve ser agradável. As palavras de Rena estavam cheias de expectativa. E aquela coisa para secar o cabelo dela, você poderia fazer isso de novo também. Elina aumentou a aposta, seu objetivo cada vez mais óbvio a cada segundo. Lit estava à beira do colapso, ele não tinha tempo a perder com sutilezas. Você está insinuando que gostaria de uma massagem com água quente também. Aspas. Seguiram-se mais assentindo, suas mãos unidas em uma súplica silenciosa. Mas, Lit gaguejou. Vocês dois são... Ele estava tentando encontrar uma maneira educada de dizer quente. Lit ainda podia se lembrar do corpo nu de Elina quando ele ainda era uma criança, e ela envelheceu muito bem. Rena tinha agora 11 anos. Talvez fosse o estilo de vida do campo, talvez estivesse relacionado ao novo mundo, mas ela já havia começado seu surto de crescimento, desenvolvendo algumas curvas. Sendo bonita e suave em todos os lugares certos. Lit já tinha tantos escrúpulos por sua irmãzinha, e Tista era plana como uma tábua, apenas seus longos cabelos a denunciavam como uma menina em vez de um menino. Somos uma família. E todos nós sonhamos em poder tomar banho durante o inverno sem pegar um resfriado ou coisa pior. Você não tem ideia de como ficamos macheirosos trabalhando no celeiro, cercados pelo cheiro do gado e seu esterco. Às vezes o cheiro é tão ruim que nem conseguimos dormir à noite. Você não poderia nos ajudar também? Elina, sua mãe, completamente alheia às preocupações de Lit, tentou jogar a carta da culpa. Lit desistiu. Tudo bem, deixe-me descansar um pouco e então eu te ajudo. Mas você ainda precisa me vendar, e eu exijo uma testemunha. Aspas. Ambos começaram a rir alto. Por que tantos escrúpulos? Você é apenas um bebê, não um bandido. Gostaria de dizer que sou um cavalheiro, mas não conheço a palavra para isso. Eu poderia dizer que sou um homem, mas isso os faria rir ainda mais. Corpo estúpido de 5 anos. Ele pensou.
Decoro. Era a única palavra em seu vocabulário a que podia recorrer. Droga, este vai ser um longo inverno maldito.